Olá, internautas, eleitores, professor Jonias. Estamos diante de um divisor de água. No dia 28 de outubro de 2018, os 142.302.357 eleitores espalhados por este imenso Brasil, nos 5.570 municípios, bem como em 110 países, terão a responsabilidade de escolher o representante maior do nosso país, o presidente da República. Você tem o poder de decisão. Você pode apertar o botão e fazer as águas correrem para a vertente desejável. Você pode fazer acontecer algo de bom para o nosso país. Estaremos escolhendo o nosso representante entre Jair Messias Bolsonaro e Fernando Haddad. Bolsonaro, do PSL, Partido Social Liberal, e Fernando Haddad, do PT, Partido dos Trabalhadores. O Palácio do Planalto vai abrigar a tendência liberalista ou socialista. Você decide. Jair Messias Bolsonaro, presidente. O general Mourão, vice-presidente. Fernando Haddad, presidente. E Manuela, vice-presidente. Aí estão as duas vertentes. O divisor de água. Qual é a tendência que agrada a você? A liberalista ou a socialista? Vamos dar uma navegada analisando os dois partidos políticos, bem como seus candidatos, para bem fazermos escolha. PSL, Partido Social Liberal, número eleitoral 17. O nome completo do seu candidato, Jair Messias Bolsonaro. Presidente do partido em exercício, Gustavo Bebiano. Fundação, foi fundado em 30 de outubro de 1994. Tem 23 anos. Registro, 2 de junho de 1998. Tem 20 anos. Sede, Brasília. Ideologia, liberalismo econômico, conservadorismo social, nacionalismo brasileiro, anticomunismo, conservadorismo fiscal, federalismo, o espectro político, centro, direita, a extrema direita. E aqui reside um perigo muito grande. Há um risco de extremismo, de fundamentalismo. Vamos ver ao longo deste vídeo por que centro, direita, extrema direita é perigoso. Partido dos Trabalhadores, PT, número eleitoral 13. Presidente Gleisi Hoffmann, fundação em 10 de fevereiro de 1980, tem 38 anos. Registro, 11 de fevereiro de 1982, 36 anos. Sede, São Paulo e Brasília. Ideologia, socialismo democrático, desenvolvimentismo, lulismo, espectro político, centro, esquerda. Membros, 1.584.457. Filiação internacional, Foro de São Paulo. Nesse gráfico, vemos o número de filiados do PT, desde a sua fundação, a progressão, chegando em 2018 a 2.200.000 filiados. Em rápidas pinceladas, vamos analisar aqui o que é liberalismo econômico e conservadorismo social, que são os parâmetros que norteiam o PSL, Partido Social Liberal. Liberalismo econômico é uma doutrina surgida no século XVIII e seu principal representante é o escocês Adam Smith. Ele viveu de 1723 a 1790. O liberalismo econômico defende a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência, do câmbio livre e da propriedade privada.
Conservadorismo social é uma ideologia política ou moral que acredita que o governo ou a sociedade possui um papel em encorajar ou estimular os valores ou comportamentos que consideram tradicionais. Até aqui tudo bem. Acontece que o conservadorismo social pode ser liberal e de direita. O conservador pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. O conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, como a família, a comunidade local e a religião, além dos usos, costumes, tradições e convenções. Veja bem que até aqui tudo bem no liberalismo. Mas, hoje, os partidos de direita abrangem conservadores, democratas cristãos, liberais e nacionalistas, e ainda o nazismo e fascismo na chamada extrema-direita. Na esquerda temos os social-democratas, progressistas, socialistas, democráticos e ambientalistas. Veja bem que a extrema-direita é um perigo. A sua culminância é no extremismo, no fundamentalismo. Se olharmos no retrovisor do tempo, vamos ver os governantes que adotam essa política como perigosos à sociedade. Extrema-direita é a posição, é o espectro da política de Bolsonaro, pautado no seu partido, Partido Social Liberal, de direita à direita, ou seja, de extrema direita. Vamos dar uma passeadinha aqui na biografia de Bolsonaro, defensor árduo de que ele chama de moral e pátria. Bolsonaro é um político que acumula amor e ódio de milhares de brasileiros. Confira mais detalhes da biografia de Jair Bolsonaro. Seu nome, Jair Messias Bolsonaro, ou simplesmente Bolsonaro. Nasceu em Campinas, São Paulo, no dia 21 de março de 1955. Filho de Percy Geraldo Bolsonaro e de Olinda Bonturi Bolsonaro. Cursou a escola preparatória de cadetes do Exército e, em seguida, a Academia Militar das Agulhas Negras, formando-se em 1977. O político é um militar de reserva desde que serviu ao Exército Brasileiro de 1971 a 1988, onde chegou a tornar-se capitão entre os anos de 1979 a 1981. Sua carreira militar teve sequência com o ingresso na Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro, onde se especializou em paraquedismo. Este personagem é marcado por polêmicas. Pelo que já foi visto a respeito da atuação política de Bolsonaro, sua vida foi cercada de muitas polêmicas, porém nada se compara à sua opinião a respeito de alguns pontos que envolvem as bases da sociedade. Vamos ver a respeito da ditadura, o que ele pensa sobre as mulheres, o homossexualismo, ditadura militar. Bolsonaro é conhecido pelas alegações a respeito da ditadura militar brasileira. Segundo ele, o período teria sido uma época gloriosa da história do Brasil. Em uma carta publicada no jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro se refere ao período como 20 anos de ordem e progresso. Veja bem, dentro da bandeira brasileira, ordem e progresso. O político afirmou ainda, durante uma discussão com manifestantes em dezembro de 2008, que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Veja bem o pensamento de Jair Messias Bolsonaro, candidato à presidência da República.
pelo Partido Social Liberal. Um homem que entende que na época da ditadura o Brasil teve o seu apogeu, o ponto culminante, dias áureos, e entende que a tortura executada em Dilma Rousseff foi algo para dar lição. É o fundamentalismo aí em ação, é o radicalismo. E diz que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Ele queria que as pessoas tivessem sido mortas. Extremismo. O que ele pensa sobre as mulheres? Bolsonaro também foi acusado em seus discursos de fazer apologia ao crime de estupro e a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Na justificativa, ele alega que as mulheres engravidam e têm direito à licença maternidade, o que prejudica a produtividade do empresário. Olha bem, as mulheres não podem engravidar se querem trabalhar na sua ótica, porque se assim fazem, dão prejuízo ao empresário, ao patrão. Essa é a visão estrábica do seu futuro presidente da República, Jair Bolsonaro. Alô, mulheres, fiquem atentas. A desigualdade é vista por Jair Bolsonaro como algo que deve permanecer. As mulheres não podem ser iguais aos homens, não podem ganhar conforme os homens, porque se engravidam e dão prejuízo aos seus patrões quando estão de licença à maternidade, ao dar à luz filhos. Porém, não é só entre as mulheres que o político apresenta opiniões polêmicas. O homossexualismo é outro tema atacado por Bolsonaro. Em uma entrevista para a revista Playboy, em junho de 2011, Bolsonaro afirmou que seria incapaz de amar um filho homossexual e que preferia que um filho seu morresse num acidente do que aparecesse com um bigodudo por aí. Veja bem. O parlamentar também defende que surras em filhos homossexuais seriam capazes de alterar a orientação sexual deles, ao dizer, se o filho começar a ficar assim, meio gayzinho, ele leva um couro, uma surra, uma peia e muda o comportamento dele. Olha que visão. Esta é a visão estrábica do extremista de direita, Partido Social Liberal. Tortura. Em 17 de abril de 2016, aquele dia D da votação para o impeachment de Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro parabenizou o deputado Eduardo Cunha pela forma como conduziu o processo de impeachment da presidente e usou seu discurso de voto sobre o impedimento de Dilma Rousseff para homenagear Carlos Alberto Brilhante Ustra. Esse personagem se notabilizou pelo seu comportamento de tortura. O primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como um dos torturadores durante a ditadura militar e que teria torturado a então ex-presidenta Dilma. Esta é a visão fundamentalista de Jair Bolsonaro. Perfil de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um político de extrema direita. Já foi bem explicado o que é um partido de extrema direita. Em linhas gerais, isto significa que ele tem um discurso que se opõe ao modernismo e seus costumes. Ele está preso nas tradições, nas suas raízes, e não disposto a melhorar. Por isso, o foco dos partidos de extrema direita é a tradição, seja ela real ou fruto da imaginação dos seus defensores. É só olharmos para o Oriente Médio e vermos a família oriental, a mulher no Irã não pode mostrar o rosto. Na Coreia do Norte, em honra à mulher, ela está predestinada, fadada a estar com o rosto coberto durante toda a sua vida. Extremismo nunca é bom. Fundamentalismo não é louvável. A sociedade odierna não aprova comportamento assim. A extrema-direita também é usada como sinônimo de algumas ideologias
pontos de vista extremistas, como o fascismo de Mussolini, o nazismo de Hitler, nacionalistas, reacionários, etnocentrismo e outras posturas semelhantes. Aí está aclarada a verdade do perigo. Extremista, fundamentalista, partido de direita à direita, extrema direita. Vamos ver aqui a biografia de Fernando Haddad, o nosso outro aspirante à presidência da República. Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo de 1º de janeiro de 2013 a 1º de janeiro de 2017. Como prefeito, segundo o site do PT que encaminha essa realidade e ficou notório em todo mundo, Haddad chegou a ser o prefeito mais importante da América Latina. Foi ministro da Educação no período de 29 de julho de 2005 a 24 de janeiro de 2012, nos períodos do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. O seu antecessor foi Tasso Genro e o seu sucessor foi Aloysio Mercadante. O nome dele é Fernando Haddad, nome completo. Data de nascimento, 25 de janeiro de 1963, ele tem 55 anos. E nasceu em São Paulo, Brasil. Nacionalidade brasileira. Seus progenitores, mãe, Norma, e pai, Haddad. Sua esposa, seu cônjuge, é Ana Estela Haddad. Tem 2 filhos, Frederico e Ana Carolina. É do Partido dos Trabalhadores. Sua religião, ele é cristão ortodoxo. Profissão, professor universitário. Aqui está a sua forma de assinar. Ele se formou em Direito, se pós-graduou, se especializou em Direito Político e chegou a se doutorar. Portanto, um homem altamente preparado. Vamos jogar a luz aqui, também nessa parte, que é o parâmetro do Partido dos Trabalhadores, que é o socialismo democrático. Socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII e se caracterizou pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo a distância entre ricos e pobres. Devo frisar aqui, diminuindo a distância entre ricos e pobres. Aqui reside um ponto importante. A política do socialismo é deixar os menos favorecidos mais perto daqueles que são mais ricos, que foram mais privilegiados. Os pobres aqui têm razão. É só darmos uma olhada no que fez Lula, os seus programas de governo, voltado para a pobreza. E não é à toa que o Nordeste inteiro tira o chapéu para esta política que foi encaminhada pelo presidente Lula ao longo de seus 2 mandatos. Socialismo democrático é uma orientação política que propõe a criação de uma economia democrática descentralizada a partir de movimentos populares empreendida pela e para a classe trabalhadora.
dá uma olhada no retrovisor do tempo e veja as políticas desenvolvidas pelo presidente Lula e veja o que acontecia na sua mesa. O plano de governo de Fernando Haddad, que perpetua esta realidade, está no site do PT e nós temos aí na descrição do vídeo o link para você acessar e ver o plano de governo brilhante de Fernando Haddad e também o plano de governo de Jair Bolsonaro, para você estabelecer um paralelo e tirar a conclusão. Meu caríssimo internauta eleitor, o poder emana do povo, isto é democracia. O poder nasce do povo. Que tecla você vai apertar para fazer as águas correrem na vertente socialista, na vertente social-liberalista? Que tecla você aperta no dia 28 de outubro de 2018, no segundo turno, decidindo quem será o presidente da República? É a tecla da transformação da sociedade através da distribuição equilibrada de riquezas e propriedades, diminuindo a distância entre ricos e pobres? Ou é a tecla do liberalismo de extrema direita, com os matizes do nazismo de Hitler e o fascismo de Benito Mussolini? Qual é a tecla que você vai apertar? Você está diante de um divisor de águas. Terá a responsabilidade de decidir. O Palácio do Planalto vai abrigar uma política direcionada para o liberalismo social ou para o socialismo? Depende de você. Olhando no passado, você pode inferir. No momento que você apertou a tecla certa, você favoreceu a sua mesa e os seus filhos. E no momento que você apertou a tecla errada, você sofreu as consequências. Todo eleitor deveria ver este vídeo. Todo eleitor precisa ser conscientizado olhar o plano de governo de Bolsonaro e o plano de governo de Fernando Haddad. Não é brincadeira. Você poderá melhorar o Brasil ou poderá arruinar ainda mais.